Oi, gente, como vocês estão? Hoje eu fui comer meu pastel na feira. Na volta, eu tava conversando com Deus, que eu sempre converso com Deus, independente do lugar. E aí eu falei, olha, Senhor, me use de alguma forma, como o Senhor quiser, eu quero fazer algo bom pra alguém. Enfim, tava cansada, falei, eu vou chamar o Uber Moto. Chamei o Uber Moto, era um homem de mais ou menos uns 40 e poucos anos. E aí viemos conversando, tá muito frio. E havia comentado com ele que eu quero morar num lugar que faça calor, porque eu sofro aqui um pouco com o frio. Ele disse pra onde eu queria morar, eu disse que eu tô perguntando a Deus, né? Pra que Deus possa me enviar num lugar certo. E aí nessa entrada ele começou a disparar um monte de coisas sobre ele. Quando eu disse sobre Deus, apenas isso, eu falei, olha, tô orando a Deus pra ele me encaminhar em algo bom, porque eu não faço nada sem consultar a Deus. Isso pilotando a moto, e a gente veio conversando e começou a falar da vida dele, o que tá acontecendo. Ele tava super chateado, falando que tava cheio de problemas na família, não sabia se ir embora, o filho dando problema, tava uma bagunça. Ai, moça, eu não sei o que fazer, tô nessa pegada de estar conversando com Deus, mas tá tudo tão difícil, eu não sei mais o que eu faço, não sei se eu vou embora, se eu fico. Aí ele entrou no assunto, olha, mas também é culpa da minha sogra, porque ela não quis ajudar com meu filho. Ele tem também um tio dele que é muito amargurado, que não quis ajudar, podia ajudar e não quis ajudar de jeito nenhum. Meu filho já é grande, eu queria ir embora com a minha esposa, pro meu filho ficar uns tempo aqui, depois ele iria embora pra lá também, mas ele todo amargurado, não sei se tá depressivo, se ele ajudasse. Começou a falar de todo mundo da família. O filho dele tem 16 anos, morou um pouco na sogra, morou um pouco na mãe dele, morou na tia, morou no tio, não deu certo em lugar nenhum, porque todo mundo era culpado, que se todo mundo quisesse, todo mundo ajudava. E foi aí que nada mais, nada menos, como eu já vivi essa situação, eu decidi passar para ele o que eu aprendi, que foi o que há um certo tempo da minha vida, como falei para vocês nos vídeos anteriores, um pouquinho, né, que eu vivia com a minha família, eu passava perrengues com a minha família, eu me sentia a ovelha negra, minha família não me ajudava, eu dependia deles, os amigos eram só amigos para festa, mas ninguém me ajudava, enfim. A culpa eu sempre colocava em todo mundo, até o tempo que o Senhor me chamou para a solitude e começou a me mostrar então como que era esse processo, porque eu acho tão doído às vezes, mas a forma com que Deus faz, ele não transforma tudo assim plim, ele vai mostrar todos os bastidores das coisas que aconteciam, o porquê do acontecer. Eu acho isso tão maravilhoso. E aí foi o que eu comecei a falar com ele, né, que foi sobre a gente ser dependente da família. Ai, minha família, se quisesse, poderia me ajudar. Ai, meus amigos não me apoiam. Ai, eu preciso de alguém, eles têm condições para me ajudar e não me ajuda, sabe? Por um certo tempo da minha vida, eu vivia também culpando todo mundo por conta disso, né? Eu era a única que não tinha casa própria, então eu vivia pra lá e pra cá pagando aluguel, mas eles nunca deixavam eu construir um comodinho no quintal. Era um quintal grande, todo mundo tinha uma casinha lá, mas só eu que não deixava. Precisava de ajuda, ai, mas aqui eu não posso. Ou seja, parecia que ajudava todo mundo, menos eu, né? E foi aí que, nesse momento, quando Deus me chamou para a solitude, Ele começou então a me mostrar, sabe, tudo o que acontecia por trás dessa situação que eu julgava. Eu achava que eles poderiam me ajudar, eu achava que eles tinham a condição de me ajudar quando eles não tinham, porque a condição, ela não basta ser financeira, a condição, ela precisa ser interna, sabe? E todo mundo da minha família também estava ferido. Eu peguei o caso desse homem que ele estava julgando
julgando todo mundo poderia ajudar, se todo mundo quisesse, mas eles eram ruins, porque só pra ele que não ajudava. Eu julgava muito meu pai, minha mãe porque me abandonou, meu pai porque meu pai fazia tudo, mas pra mim não me ajudava, minha avó que poderia ter deixado eu construir a minha casinha lá, pra não ter ficado todo esse tempo penando, pagando aluguel pra lá e pra cá, sem teto, sabe? E aí eu julgava eles, falava, eles podiam me ajudar e não me ajuda, sabe? Deu as costas pra mim. Eu fui, ao longo do tempo, desenvolvendo uma mágoa e uma raiva muito grande por conta disso, sabe? E eu julgava muito eles. Eu, na verdade, colocava a culpa neles. Então, eu falava, se eu não tenho uma oportunidade hoje, se eu tô onde eu tô hoje, é por culpa da minha mãe, que me abandonou quando era pequena. Se ela tivesse me criado e não me abandonado, eu não estaria assim. Culpa do meu pai. Se meu pai me ajudasse, cuidasse de mim, que sou uma mulher, eu não estaria na situação. Se a minha avó tivesse deixado, enfim, eu comecei a colocar a culpa em todos eles. E ao longo do tempo eu fui desenvolvendo uma mágoa muito grande no meu coração, sabe? Então foi o tempo que eu falei assim, eu não quero mais saber deles, porque eles não me amam, não querem o meu bem, a família é horrível, sabe? De que adianta ter o sangue, mas são piores que não sei o que. E aí fiquei com essa mágoa e me afastei deles. Só que nesse tempo de solitude, Deus, né, como um bom trabalhador interno, ele começou a trabalhar isso em mim. E aí ele falou, você vai ter que voltar lá, né? Você não vai poder virar as costas, porque você vai ter que curar essa ferida que tem dentro de você, que é a falta do perdão. Então Deus começou a trabalhar isso em mim. E nesse tempo de mágoa, de dor, eu chorava, eu revivia momentos lá, eu ficava lembrando, aí eu chorava de soluçar. E nesses tempos de oração, de buscar, meditando, sabe? Deus foi me levando a momentos lá do passado, e aí eu fui começando a entender a vida do meu pai, a vida da minha avó, a vida dos meus amigos. Todo mundo tá no mesmo barco. A gente fica dependendo, colocando a nossa carga nas costas de tal pessoa tem que ajudar, tal pessoa teria que fazer isso se quisesse. Gente, tem pessoas da nossa família ou que não são da nossa família, que a gente tá lá dependendo de ajuda, e eles estão pior que a gente. Às vezes a pessoa ela tem uma condição financeira, mas ela não tem uma condição interior de paz, e às vezes a gente tá até melhor do que eles, sabe? E foi aí que nesse tempo eu comecei a lembrar de coisas que a minha avó falava quando ela era criança, de que os pais dela jogaram ela pro mundo para ela aprender a viver sozinha, que era muito sofrido. Depois comecei a entender a história do meu pai foi enganado, abandonado com os filhos, meu pai também não teve amor e carinho, meu avô criou eles, deu o que eles precisavam de comida, essas coisas da casa, mas eles eram bem antigos, então era tudo muito rígido, não tinha muito sentimento, era mais só cuidado, sabe? Então eu falei, como eu tô cobrando isso deles se eles não têm isso para me oferecer, sabe? Então isso é um ciclo, ou seja, vai passando. Meu pai me tratou assim, aí eu começo a tratar meu filho assim, meu filho trata o filho dele assim, e quando chegou em mim, Deus me mostrou o quê? Você pode fazer diferente. Você não precisa agir como seus pais agiram, como as pessoas fecharam a porta para você. Você não precisa fazer isso daqui para frente. Você pode quebrar isso e começar uma vida nova, sabe? Uma oportunidade que eles não tiveram. Então a gente às vezes fica culpando todo mundo, mas a gente não sabe da vida deles, o que eles passaram, as formas que... Gente, se pra gente foi difícil, imagina pra eles, que no tempo antigo era muito mais rígido. Claro, no mundo agora, o sentimento teve um tempo de escassez de emoção e amor, sabe?
Mas antes as coisas eram muito mais rígidas, né? Não sei se vocês lembram aí, as pessoas apanhavam, as crianças apanhavam de vara, de marmelo, era reguada na mão, ajoelhar em milho. Claro, se tornaram pessoas boas? Sim. Não foi por conta de apanhar desse jeito, né? Foi por conta da geração, que era um tempo diferente. Porém, eles cresceram assim. Então, eles deram para nós o que eles aprenderam. Então eles nos amaram como eles podiam. Então hoje a gente tem que se libertar disso, de achar que todo mundo tem que ajudar a gente, quando, sabe, na verdade a gente também pode estar ajudando, sabe? E aí Deus começou a me mostrar isso, começou a me mostrar as coisas que minha avó passava, por isso que ela não me deu a oportunidade de eu morar lá. Aí fala, mas por que para todo mundo deu? Porque Deus me chamou para isso, para quebrar esse ciclo. Por isso que para mim foi diferente, por isso que para mim foi mais doído, porque todo mundo já estava lá, todo mundo já estava naquele meio, e se eu tivesse continuado, de repente tivesse feito a minha casa lá, eu poderia não ter tido a oportunidade de começar algo novo, eu poderia continuar naquele ciclo e ficado lá. Então Deus me chamou para fora e hoje eu entendo o porquê. Então eu comecei a ver o que meu pai passou, sabe? Por isso que ele não me fornecia ajuda, mas não era porque ele não me amava, era por conta de que ele me deu o que ele aprendeu. E hoje eu posso fazer diferente. Quando a minha mãe me pegava às vezes para levar para passear de 15 em 15 dias, porque eu fui criada com a minha avó. Minha mãe me deixou com a minha avó, gostava muito de estar com meu pai desde pequenininha. E minha mãe me deixou e aí eu não entendia, né? E quando a minha mãe me pegava de vez em quando, ela sempre dizia pra mim, eu não queria ter tido filho, se fosse agora aí com meu novo marido, aí eu queria ter filho. Ela pegava as crianças, dava carinho pras crianças no dia que me pegava pra me levar um pouquinho pra dar um passeio, que era uma vez ou outra que ela me pegava. Então ela falava várias palavras doídas para mim, sabe, que eu como uma criança não entendia, e isso foi me ferir hoje quando eu fui adulta, sabe? Então eu carreguei por um longo tempo essas palavras. Eu não queria ter te tido, eu queria, se fosse agora com meu novo marido, aí sim eu queria ter um filho, mas naquela época eu não queria. Então eu cresci com essa mágoa, com essa dor. E aí Deus me mostrou, para eu poder perdoar minha mãe, que ela só me deu, ela me dizia aquelas coisas porque foram coisas que ela ouviu também quando era pequena. Então a minha mãe não podia me dar algo, mas eu só sei que tudo tem um porquê. Hoje, graças a Deus, minha mãe tá bem, mas eu me libertei dessa dor, dessa angústia, das palavras que me feriram, porque hoje eu compreendi, com a ajuda de Deus, que a minha mãe, ela só me disse aquilo, ela me deixou porque foram coisas da mesma forma, e aí esses ciclos eles vão se perpetuando, sabe? Então quando chegou em mim, Deus falou, olha, a gente consegue quebrar isso e continuar diferente daqui para frente, não precisa continuar esses mesmos ciclos. E foi aí onde que Deus me mostrou que a gente só precisa ser dependente dele, gente. As pessoas às vezes estão piores que a gente, sabe? Às vezes tá sorrindo por fora. Quantas vezes você já não escondeu a sua tristeza atrás de um sorriso, dizendo que tá tudo bem, sendo que por dentro não tava? Então com as pessoas é a mesma coisa. Então as pessoas elas não estão dando conta nem de lidar com seus próprios problemas, piorou o nosso problema ainda. Então a gente às vezes não consegue nem nos ajudar, piorou ajudar os outros, você entende? Então foi aí que eu comecei a explicar para ele que não ia adiantar ele ficar falando das pessoas. Expliquei para ele que as pessoas têm dores por trás. Ele falou, meu irmão é amargurado. Depois ele soltou assim, mas o meu pai foi muito duro com a gente, meu pai fazia isso com ele. Eu falei, tá vendo? E você tá cobrando a ajuda do seu irmão e sabendo que por trás foi algo que ele sofreu, por isso que ele tá agindo assim. Então eu contei pra ele, então você pode fazer diferente. Ele falou, olha, todo mundo, ninguém me ajuda, eu precisava disso, daquilo. Eu falei, olha, aprenda a fechar a sua porta, a buscar direção a Deus, sabe? Busque discernimento a Deus. Ele sim, a gente tem que ser dependente somente dele, que é o Deus Todo-Poderoso.
Porque as pessoas estão no mesmo barco, as pessoas estão cheias de tristeza, depressão. Então vamos se curar pra gente também poder ajudar os outros, sabe? E foi aí que as curas começaram a acontecer. Então eu tinha saído da minha família, tive que voltar. Hoje eu não vou frequentemente, porque antes eu era tão dependente que eu tinha um problema, eu corria lá. E aí quando eu chegava lá, eu falava meus problemas, a minha família, mas o que eu posso fazer? Mas não sei o que. Eles me falavam às vezes de uma forma ríspida, eu voltava o dobro pior pra casa. Porque eu ia na expectativa de desabafar meus problemas. Quando eu chegava lá, eles não me ajudavam, às vezes falava algo que me machucava sem intenção, né? E aí eu ficava pior. E aí o que Deus me ensinou? A buscar Ele primeiro. Tô com problema? Não vou correr lá na minha família. Tá certo, a gente quer desabafar, a gente quer, sabe, ouvir uma palavra bacana, mas nada como você ouvir isso de Deus, sabe? Deus te curar completamente. Porque as pessoas às vezes podem dizer uma palavra bacana, mas depois isso volta, mas Deus, ele cura a ferida da raiz, sabe? E foi isso que ele fez comigo. Então eu comecei a buscar nele, a depender somente dele, sabe? Para tudo, para necessidade que eu passei, para tristeza, para feridas, sabe? Para sonhos, para angústias, sabe? Então eu comecei a me tornar dependente somente de Deus. E aí então eu tinha virado a cara para minha família por conta disso, fiquei um tempão sem falar com eles. Eles me ligavam, eu desligava, falava, não vou atender, eles não me ajudam, que não sei o quê. E aí Deus foi trabalhando isso em mim. E aí foi o tempo que, quando eu comecei a compreender o que eles passavam, eu decidi ir lá fazer uma visita. E aí quando eu cheguei lá, minha avó, meu pai fez uma cara tão feliz, sabe? E às vezes eles me chamavam no meu portão, eu não atendia, fingia que tava bem quietinha em casa. Olha pra você ver o grau da mágoa, isso tava me matando por dentro, porque a gente pensa que a gente vira a cara pra família e não sei, essas mágoas, elas vão matando a gente dia após dia, gente. É preciso ser curado, sabe? Então eu decidi ir lá, né, depois dessas curas que levou um tempo, foi um processo. Decidi voltar lá. E aí quando eu cheguei, nossa, Camila, o que aconteceu? A gente atrás de você, porque você sumiu, o que a gente fez? E aí foi o que eu vi nos olhos deles, que eles me amavam, cara. E eles não faziam isso por mal, sabe? Foi tão lindo. E aí eu abracei e eu falei, eu nunca mais vou fazer isso. Eu até me emociono. E eu vi o tanto que eles me amavam e eles fizeram pra mim o que eles puderam. E foi tão lindo, eu vi que eles me amavam. E foi aí que eu voltei a frequentar, eu me curei. E na verdade Deus me curou. E foi maravilhoso. Hoje eu vou lá, não fico indo direto, porque tudo que a gente vai muito, a gente sabe que causa briga, né? Então eu vou lá. Só que se eu tenho algo para desabafar, eu corro para Deus, sabe? Quando às vezes eu chego lá, eles estão com um problema, eu vou lá, ao invés de eles me ajudar, eu vou lá e começo a explicar para eles como que eles podem fazer. Tá vendo? Como que Deus é maravilhoso. Então às vezes Deus está te usando nesse momento para reverter, para você ajudar as pessoas, só que às vezes a gente é tão ganancioso que a gente só olha para o nosso umbigo e esquece de ver que as pessoas também estão sofrendo, e às vezes muito pior que a gente, tá? Então por isso que eu falo, seja dependente somente de Deus, porque já basta, sabe? Só Deus pode curar o seu mais profundo. E aí ele desceu da moto, paguei a corrida, ficamos 2 horas, ele falou, Camila, Deus te abençoe, não foi por acaso, a gente ficou conversando um tempão. Eu posso te passar seu número para minha esposa, ela tá precisando tanto ouvir isso. Falei, pode passar meu número para ela. Ele falou, ela só precisava entender isso. Para você ver, as pessoas estão tão carentes disso e às vezes elas nem sabem. Então foi isso que eu quis vir passar aqui para vocês hoje, né? Para vocês buscarem ser dependentes de Deus. Às vezes a gente tá tão na correria, tão nas coisas da vida, a gente não para nesse momento que foi o tempo que eu falei para vocês, de silenciar, de parar, de estar só para conseguir essa conexão com Deus. E aí ele falou, nossa, é mesmo, eu não paro,
tenho Deus na minha vida, mas não paro, não faço nada, faço uma oração rápida. Eu falei, então, busca primeiro o reino. O que é? É você sempre dedicar primeiro a Deus. Acordou? Consagra a Deus, ora pela manhã. Tá trabalhando? Sempre tirar um tempinho para estar falando com Deus. Quando você começa a buscar primeiro o reino, as outras coisas, elas vão melhorando, porque a gente para de ter o controle e começa a entregar nas mãos de Deus, e Ele faz muito melhor. O fardo de Deus é leve, né? O que significa isso? Significa que a gente fica tentando carregar o mundo nas costas. Problemas, medos, insegurança, doença, tristeza. Mas a gente é tão teimoso, a gente não para. Quando a gente entrega isso para Deus dessa forma, começa a buscar nele primeiro, começa a contar para Ele, pedir ajuda para Ele mudar a sua situação, o fardo vai se tornando mais leve, porque Ele vai mudando a sua situação, tá bom? Então, seja somente dependente de Deus, e aí as outras coisas elas vão fluindo e melhorando na vida de vocês, trazendo cura e libertação. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, dá um like, compartilha, se inscreve no canal. Maravilhoso dia para vocês. Fiquem com Deus. Beijo no coração.